pessoal, nós estamos aqui hoje reunidos para poder iniciar o nosso evento, né, que tem o título de Germinação de Sementes Incrustadas da BRS Sementes Paiaglass, que é uma semente de braquiária. E nós vamos dar início agora aos nossos trabalhos, né, e vamos falar um pouquinho de quem sou eu e de quem são os nossos alunos. O meu nome é José de Souza Abreu Júnior, eu sou professor doutor em Tecnologia de Sementes. Trabalhei por 17 anos na UniFG, trabalhei 3 anos e meio no IF Baiano e 1 ano e meio na Cirtec. E agora terminei essa semana o curso de treinamento do Senar para ser instrutor, e para concluir esse treinamento, eu estou ministrando essa microaula de 15 minutos para vocês, tá? Então, pessoal, para iniciar o nosso treinamento, nós temos que respeitar as regras da Covid. Eu estou no momento sem máscara porque eu estou sozinho aqui na sala da minha residência, tá? Mas todo mundo que vai assistir essa aula, eles têm que estar devidamente usando as máscaras e seguindo corretamente as regras da Covid, tá ok? Falando um pouquinho mais sobre o nosso contrato de convivência, que vai reger a nossa convivência durante essa aula, tá? O que pode e o que não pode, né? O nosso contrato de convivência, ele está aqui, é uma parceria da FAEB, Senar e dos sindicatos, com o curso de Germinação de Sementes de Capim. O instrutor sou eu, José Souza Abreu Júnior, a data 6 de outubro de 2021, o início e término, início às 8 horas, termina às 8h15, com a certificação de 80% de frequência. O que pode, o que contribui e o que pode, vocês podem fazer durante a aula. Vocês podem perguntar, vocês podem chegar na hora marcada que foi combinada para iniciar o nosso treinamento, que foi às 8 horas, e desligar o celular, para que durante o nosso treinamento, para que durante a nossa aula, os telefones não fiquem tocando e incomodando, e muitas vezes o celular toca, a pessoa levanta para ir atender lá fora. Isso atrapalha o professor que está ministrando o treinamento. E fora que também distrai os outros colegas, e o professor que está ministrando muitas vezes perde a linha de raciocínio no tempo, quando o telefone toca e ele para poder chamar a atenção de alguém. E o que não contribui para a nossa aula? Conversas paralelas, entra e sai de pessoas durante a aula, né? O professor muitas vezes está ministrando o treinamento, aí um entra, o outro sai, o outro levanta para beber água, levanta para tomar café, sai, fica entrando e saindo. Isso não contribui com a aula. E ficar contando piadinhas para os colegas durante a aula, tá? De conversas paralelas e contando piadas. Então, é isso que eu preciso de vocês, que nós tenhamos esse contrato de convivência e que ambos os lados respeitem isso durante o nosso treinamento, ok? Esse é um contrato meu com vocês, aonde eu vou respeitar, e espero que vocês também respeitem esse contrato de convivência para que nós tenhamos um bom treinamento, ok, pessoal? Dando seguimento aqui, nós vamos falar quem que somos nós. Quem somos? Quem é o Senar, pessoal? Quem é o Senar? O Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, criado pela Lei número 8.315, de 23 de 91, e é uma entidade de direito privado paraestatal, mantida pela classe patronal rural, vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e administrada por um conselho deliberativo tripartite, integrante do Sistema S. Tem como função cumprir a missão estabelecida pelo Conselho Deliberativo, composto por representantes do governo federal e das classes trabalhadora e patronal rural. Então, pessoal, nós não podemos confundir quem é o Senar com o Senac e com o Senai. Ambos, as três entidades, fazem parte do Sistema S. No nosso caso, nós somos o Senar, com R no final, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, ok? Não podemos confundir com o Senac e nem com o Senai, ok? E nem com o SESI, que também faz parte do Sistema S. Nós somos o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né? Mas que já foi dito, desculpa.
O slide não passou. Vou tentar mais uma vez. Tá, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, criado pela Lei nº 8.315, só para poder frisar, né, que o Senar foi criado em 23 de 12 de 1991, é de direito privado e paraestatal. O que é direito privado? Quer dizer que é uma instituição particular paraestatal, entendeu? É da classe patronal rural, ou seja, de quem? Do sindicato rural, tá ok? Vinculado à Confederação da Agricultura e Pecuária e Conselho Deliberativo Tripartite e Sistema S, que eu já tinha explicado anteriormente. Esse slide só faz reforçar o slide anterior. E qual é a missão do Senar? A missão do Senar é realizar a educação profissional, a assistência técnica e as atividades de promoção social, contribuindo para o cenário de crescente desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais no campo. A grande diferença do Senar com a assistência técnica rural é que a assistência técnica rural do Senar, ela também tem a função gerencial. Ela não só ensina o produtor a produzir, né, a cada vez melhor e ter uma maior produtividade e uma maior efetividade na sua produção, mas sim gerenciar a sua produção como um todo e gerenciar a propriedade. Esse é o grande diferencial da assistência técnica rural praticada pelo Senar. E como que são as frentes de trabalho do Senar? Como eu disse, o Senar ele trabalha com a educação profissional, né, formal e não formal, né? Ele trabalha com assistência técnica, como eu disse, tendo o diferencial a assistência técnica gerencial, ou seja, ela ajuda na gestão da propriedade rural e a questão da promoção social, né? Entendendo o sistema. O sistema ele é feito por conta. A demanda vem de onde? Vem do Sindicato dos Produtores Rurais, que chega até a FAEB, que é a Federação da Agricultura e Pecuária, no nosso caso do Estado, a FAEB, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, e chega até o Senar. E está vinculado ao CNA, como disse anteriormente nos slides anteriores. O Senar, ele tem, no Brasil, ele tem uma administração central e 27 administrações regionais. Ou seja, o Senar ele está com a administração central lá em Brasília e está presente em todos os 27 estados do Brasil. A apresentação do Senar Bahia, como foi dito, nós temos formação profissional, formação técnica, formação superior, educação à distância, assistência técnica e gerencial, atividade de promoção social. Educação à distância, no nosso caso, está mais voltado à rede ETEC, né, que o Senar trabalha muito hoje. Nós temos hoje a formação técnica no Senar, onde temos o curso técnico de gestão de agronegócio, tem o curso superior em gestão do agronegócio e está se iniciando também a pós-graduação pelo Senar em gestão do agronegócio. Então o Senar ele atua em bastante frentes. Dando início então propriamente à nossa aula, nós vamos falar sobre germinação de sementes. Primeiro vamos conceituar, né, gente? Pessoal, o que é germinação de sementes? Germinação de semente é o processo de retomada do crescimento ativo do eixo embrionário. Consiste na sequência ordenada de atividades metabólicas que inicia com a emissão das sementes, estabelece a retomada do desenvolvimento do embrião até a formação de uma plântula normal. Depende de umidade, temperatura e oxigênio, ok? Então, quando eu falo que o processo de retomada do crescimento ativo do eixo embrionário, por quê? Porque a semente ela vai estar com o eixo embrionário dormente. Por quê? A semente ela adquire tudo o que ela tem de melhor quando ela atinge a maturidade fisiológica, que é em torno de 32% a 36%, dependendo do tipo da semente. E quando ela é colhida, ela tem que estar na maturidade de colheita, que dependendo da semente, você colhe em torno de 12% a 14%. Então o eixo embrionário ele torna-se dormente. Então, para ele germinar, ele tem que fazer o quê? Ele tem que retomar o crescimento. Para haver essa retomada de crescimento, ele precisa de algumas condições.
Quais são essas condições que precisa? Umidade, temperatura e oxigênio. A absorção de água é o fator primordial, né, para essa retomada do crescimento embrionário. Qual é o passo inicial do processo germinativo? É a embebição, ou seja, a semente tem que embeber água para ela poder fazer um processo de difusão para que aconteça essa retomada de crescimento do eixo embrionário através da embebição de água. E isso depende de quem? Vai depender do tipo de semente. Tem semente da permeabilidade do tegumento, da disponibilidade de água no ambiente, do tamanho das sementes e a composição química da semente. Esses são os 4 fatores que interferem na absorção de água pelas sementes. Nós temos os tipos de germinação, não poder deixar de falar, nós temos o tipo de germinação epígena, que é a germinação que os cotilédones e a plúmbula são produzidos acima da superfície do solo, mediante o crescimento vigoroso do hipocótilo. Nós temos exemplos de germinação epígena. Nós temos as dicotiledôneas e as monocotiledôneas. Nas dicotiledôneas nós temos alface, algodão, girassol, feijão, mamão e soja. E nas monocotiledôneas nós temos a cebola. E na germinação hipógea, os cotilédones permanecem sobre a superfície do solo. A púrpura cresce devido à elongação do intercótilo nas dicotiledôneas ou no mesocótilo, nas gramíneas. Exemplo, ervilha, fava, arroz, seringueira, trigo e milho. Exemplo do que eu disse, né, do tipo de germinação. Epígea, soja, hipógea, milho. Está aqui os 2 tipos da germinação. Para ilustrar. A importância da água. A água tem a importância de amolecer o tegumento, aumentar o volume do embrião e endosperma, favorecer a digestão, mobilização, assimilação de reserva, crescimento da plântula, síntese de resina, respiração, permeabilidade do tegumento e troca gasosas, estrutura das membranas e solvente de reações químicas. A temperatura. Para a maioria das temperaturas, o ótimo situa-se entre 20 e 30 graus e determina a maior percentagem e maior velocidade de germinação. Luz. Promove o controle respiratório, aumenta a permeabilidade dos tegumentos, ativa o sistema enzimático, promove síntese de hormônio e auxilia no metabolismo dos lipídios. Bom, agora nós vamos para a parte prática da nossa aula. Então, pessoal, a parte prática, como eu disse a vocês, eu estou mostrando aqui para vocês o que é uma semente incrustada. Nós temos aqui a semente incrustada do capim paiaguás. O que é uma semente incrustada, pessoal? A semente incrustada é uma semente que ela só tem semente. O grau de pureza dela é altíssimo. Nós temos aqui em torno de 86% a 87% de pureza. Ou semente, quando você compra um saco de semente de 10 kg de semente BRS Paiaguás, você tem em torno de 8,7 kg de sementes, ok? O que é diferente de você comprar uma semente de varredura. Quando você compra semente de varredura, o que nós temos? Nós temos... O que nós temos? Nós temos talos. Olha o que nós temos aqui. Nós temos praticamente talos, pedra. Tá vendo? Temos de tudo. Cadê a semente? Eu não consigo nem enxergar a semente. Olha a diferença. Isso é a semente de varredura que é muito utilizada até hoje nos campos de produção de semente. Olha a diferença do que nós temos aqui. Nós temos semente pura. Essa é a semente que é a semente incrustada. O outro tipo de semente que nós temos é a semente nua, né? Aqui está um outro tipo de semente nua, está aqui, para vocês verem. O que nós temos? Nós temos talos e temos sementes. Essa é uma semente que não é de varredura e não é uma semente incrustada. Essa é uma semente nua. Fica bem claro, demonstrando na prática, como que é a semente incrustada, porque ela é uma semente pura, tem alto teor de germinação e alto teor de pureza. Para poder fazer o teste de germinação, pessoal, o que determina a RAS, que é a regra de análise de semente no Brasil? Ela fala que você tem que fazer o teste pelo menos com 200 sementes e que para ser semente de capim, ela tem que ter acima de 80% de germinação
acima de 80% de germinação. Então, como é que é feito isso? A gente coloca na bandeja ou em germinador. No nosso caso, eu estou fazendo um exemplo com uma bandeja, onde eu tenho 5 fileiras com 20 sementes. Aqui tem 100 sementes e aqui tem 100 sementes. Então, no total aqui, eu tenho 200 sementes de sementes que vai ser feito o teste de germinação. Para me saber, o que eu faço aqui agora? Eu fiz o teste, vou cobrir as sementes e vou colocar para germinar. Lembrando que para semente de forrageira, semente de capim, nós temos que fazer 2 contagens. A primeira contagem aos 14 dias e a segunda contagem aos 21 dias, ok, pessoal? Então, como que ficaria isso? Se nós temos 200 sementes, né, 100 na primeira bandeja e 100 na segunda, quantas sementes germinou nos 14 dias? Suponhamos que das 200 sementes, 100 germinou na primeira contagem, aos 14 dias. E que 150 germinou aos 21 dias. Então germinou 150 sementes. Isso daria um percentual de quanto? 75% de germinação. Pelas regras de análise de semente, essa semente não seria considerada semente. Por quê? Porque não atingiu o patamar de 80% de germinação. Só atingiu 75%. Correto, pessoal? Ficou claro isso? Então, gente, essa era a minha aula. Eu tentei demonstrar da maneira mais clara para demonstrar para o produtor rural a vantagem de se utilizar sementes nuas incrustadas, que tem maior facilidade, maior fluidez, né? E ela aceita a menor quantidade de precipitação, ela produz muito bem com 500 milímetros de chuva ano, né? Tem maior resistência à seca, né? E ela se adapta melhor aos solos mais secos, aos solos do semiárido. Ao contrário desse tipo de semente, que não tem nenhum tipo de proteção. Essa semente tem proteção, ela se protege. E isso aqui é realmente uma coisa que se utilizou lá na época dos nossos avós e que ainda, infelizmente, ainda se encontra à venda nos campos, nas lojas que revendem sementes. Essa era a minha aula, quero agradecer a presença de todos e espero que tenham gostado.